Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo iremos ensinar a jogar Concórdia. Há 2000 anos, Roma reinava soberana no Mediterrâneo. Com a paz garantida no Império, a economia prosperava, e com ela, as grandes dinastias de mercadores de Roma. Em Concórdia, os jogadores controlam essas dinastias mercantes em busca de desenvolver a sua rede mercantil e agradar aos deuses antigos. Aquele que mais prosperar será declarado vitorioso neste jogo. Se interessou? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 5 jogadores. Posicione o tabuleiro no centro da mesa. Neste vídeo, estaremos utilizando o tabuleiro no lado do Mediterrâneo. A parte de trás deste tabuleiro apresenta a Itália e é ideal para 2 a 4 jogadores. Embaralhe as fichas de cidade e as coloque aleatoriamente nas cidades do mapa, combinando a letra na parte de trás da ficha com a letra da cidade. Depois de posicionar todas as fichas, vire-as de maneira a deixar os bens produzidos nas cidades visíveis. Para cada província, as regiões de cores identificadas no tabuleiro, verifique qual o bem mais valioso disponível. Os valores dos bens são tecido 7, vinho 6, ferramenta 5, comida 4 e tijolo 3. Neste canto do tabuleiro, coloque um marcador indicando o bem mais valioso sobre a águia das legiões. Separe as cartas de personalidades de acordo com a numeração romana na parte de trás e as embaralhe em pilhas separadas. Depois, forme uma pilha posicionando as cartas de maior número, 5, embaixo e, em ordem descendente, a de menor número, 1, em cima. Deixe a pilha próxima ao tabuleiro e coloque as 7 primeiras cartas do baralho de maneira a preencher o mercado. Entregue a cada jogador um tabuleiro de jogador e todas as peças de mesma coloração, além de 7 cartas com a sua própria cor na parte de trás. Sobre os 2 espaços mais à esquerda, na linha superior, coloque 2 colonos da terra e sobre os 2 espaços mais à esquerda, na linha inferior, coloque 2 colonos do mar. Cada jogador recebe também
2 comidas, um tecido, um vinho, um tijolo e uma ferramenta, e os posiciona nos espaços disponíveis em seu tabuleiro. Esses espaços representam a capacidade de armazenamento que cada jogador possui. Ela jamais pode ser ultrapassada. No início do jogo, cada jogador terá disponível para si 2 espaços de armazenamento. Cada jogador coloca um colono de terra e um colono de mar na cidade de Roma, e coloca também o seu marcador redondo no espaço 0 do trilho de pontos. Decida aleatoriamente o primeiro jogador e entregue a ele 5 sestércios. O segundo jogador recebe 6 sestércios e assim por diante. O último jogador recebe, além de seu dinheiro, a carta Prefectus Manius. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Concórdia. Vamos às regras. Começando pelo primeiro jogador e em ordem horária, cada jogador, em sua vez, irá jogar uma carta e executar a ação associada a ela. O jogo irá seguir desta maneira até que um dos critérios de fim de jogo tenha sido atingido. Existem ao todo 9 tipos de cartas em Concórdia. Todas as outras cartas que compõem o baralho de compra são uma variante dessas 9. O nome da carta pode ser visto no canto superior dela. No centro, há um texto indicando o que a carta permite ao jogador fazer ao ser utilizada. E na parte de baixo da carta consta o nome de uma divindade romana. Os deuses representam a pontuação que os jogadores farão ao final do jogo com essas cartas. Explicaremos mais detalhes sobre isso mais tarde. Toda vez que um jogador utilizar uma carta, ela deve ser descartada em uma pilha de descarte pessoal na área de jogo do jogador que a utilizou. Ou seja, não há um descarte comum. Vejamos as possíveis ações que cada personalidade permite. Tribuno. O jogador recupera todas as suas cartas utilizadas de volta para sua mão. Caso ele tenha jogado mais que 3 cartas, incluindo na contagem o próprio tribuno, ele receberá um sestércio para cada carta acima de 3, ou seja, um sestércio para 4 cartas coletadas, 2 sestércios para 5 cartas coletadas e assim por diante. Além disso, o tribuno permite ao jogador colocar um novo colono, pagando uma comida e uma ferramenta ao banco. O novo colono deve ser colocado sobre Roma, vindo do armazém do jogador. Arquiteto. O arquiteto permite ao jogador mover os seus colonos pelo tabuleiro. Os colonos de mar movimentam-se via linhas azuis, e os colonos de terra movimentam-se via linhas vermelhas. Os colonos dos dois tipos nunca entram em cidade, eles apenas tocam as linhas. Todos os colonos começam em Roma, portanto, o primeiro movimento utilizado por um colono deve ser o de deixar a cidade eterna. O número de movimentos que o jogador pode utilizar ao jogar o arquiteto é igual ao número de colonos totais que ele possui no tabuleiro. Por exemplo, o jogador vermelho possui 3 colonos no tabuleiro, portanto, ele possui 3 pontos de movimento. Esse movimento pode ser dividido por mais de uma figura ou utilizado em sua totalidade por uma única figura. Um colono pode passar por um local onde haja outro colono de qualquer jogador, mas ele não pode jamais terminar o seu movimento em uma linha já ocupada. Após executar todo o seu movimento, um jogador pode construir casas em quaisquer cidades adjacentes aos seus colonos, tendo ele se movido ou não nesta rodada.
Os jogadores podem construir quantas casas desejarem, enquanto tiverem recursos para pagar por elas. Governador. O jogador deve escolher uma de duas opções. Primeira opção. O jogador seleciona uma província cujo marcador neste canto do tabuleiro produza bens. Não é necessário nem que o jogador possua uma casa naquela província, nem que qualquer outro jogador tenha casa naquela província. O jogador deve virar o marcador de produção selecionado e recebe uma unidade do bem indicado no marcador. Além disso, todas as casas que existirem na província, independente do dono, produzem os bens das cidades onde estão construídas. Caso possua a carta Prefectus Manius, o jogador recebe 2 bens ao invés de 1 do tipo indicado no marcador da província. A produção das casas não é afetada, apenas o marcador de bônus da província. Ao final de seu turno, o jogador deve passar a carta Prefectus Manius para o jogador à sua direita. A segunda opção é, ao invés de produzir um bem, o jogador pode optar por coletar bônus em dinheiro. Para cada moeda visível nos marcadores de bônus, o jogador coleta 1 sestércio no banco. A carta Prefectus Manius não aumenta a quantidade de moedas coletadas dessa forma. Depois disso, o jogador deve virar o marcador bônus de volta para o lado que produz uma mercadoria. Colono. O jogador pode realizar uma das seguintes 2 ações. Primeiro, o jogador pode colocar novos colonos no tabuleiro, pagando 1 de comida e 1 ferramenta por cada colono. Os novos colonos devem ser colocados em Roma ou em qualquer cidade em que o jogador possuir uma casa. Ou então, o jogador pode optar por receber 5 sestércios mais 1 sestércio para cada colono que possuir no tabuleiro. Mercador. Com o mercador, o jogador primeiro recebe 3 sestércios do banco. Depois, ele pode optar por negociar 2 tipos de mercadorias. Ele pode vender os 2 tipos, comprar os 2 tipos ou vender um tipo e comprar outro tipo. Lembre-se que o jogador está limitado a comprar bens de acordo com o espaço disponível em seu armazém. Por exemplo, o jogador vermelho poderia optar por vender esta peça de trigo, receber o dinheiro e então comprar uma peça de tecido. Diplomata. Ao utilizar o diplomata, o jogador pode copiar uma carta de personalidade que tenha sido utilizada por outro jogador nesta rodada. Ou seja, a carta no topo da pilha de descarte de um jogador pode ser copiada por um jogador que utilize o diplomata. A carta de tribuno não pode ser copiada, uma vez que ela jamais fica na pilha de descarte. Caso copie o governador, e o jogador possuir a carta Prefectus Manius, ele recebe o benefício dessa carta como se tivesse jogado o próprio governador ele mesmo. Senador.
O jogador pode adquirir até 2 cartas de personalidades disponíveis no tabuleiro. Para isso, ele deve pagar os bens apresentados no campo vermelho no inferior da carta. Além disso, pode ser que a posição da carta exija bens adicionais. O ponto de interrogação indica que o jogador pode utilizar qualquer tipo de bem à sua escolha. Após adquirir todas as cartas que puder e desejar, todas as cartas restantes são reajustadas para a esquerda no campo, e os espaços disponíveis à direita são preenchidos com novas cartas. As cartas adquiridas vão para a mão do jogador. Por exemplo, o jogador vermelho pode optar por comprar esta primeira carta, pagando 2 recursos. Suas escolhas são de um trigo e um tijolo. E ele pode optar por comprar esta segunda carta, pagando um vinho como seu produto adicional e um tecido. Cônsul. O jogador pode adquirir uma carta de personalidade disponível tal qual via o senador, porém, ele pode ignorar os custos adicionais dos espaços. Cartas adquiridas tanto pelo senador quanto pelo cônsul são adicionadas à mão do jogador. Especialista. Ao utilizar essa carta, todas as casas do jogador em uma cidade com o mesmo tipo de mercadoria demonstrado produzem uma unidade cada. Fim do jogo. O jogo irá terminar quando um jogador comprar uma carta de personalidade do tabuleiro e não houver mais cartas para repor, ou então quando um jogador construir a sua 15ª casa. Depois disso, cada outro jogador poderá tomar um último turno antes do fim do jogo e a fase de pontuação. Ao chamar o fim do jogo, aquele jogador recebe imediatamente a carta Concórdia, que lhe confere 7 pontos de vitória adicionais. O jogo entra agora na fase de pontuação. Recomenda-se que os jogadores separem todas as suas cartas de acordo com a divindade romana a que ela é vinculada. Depois, os jogadores pontuam da seguinte maneira: Vesta. Todos os bens são transformados em sestércios de acordo com seu valor de mercado. Depois, para cada 10 sestércios que o jogador possuir, ele marca um ponto de vitória. Júpiter. Para cada casa que o jogador possuir em uma cidade que não produza tijolo, ele recebe um ponto para cada carta de Júpiter que possuir. Saturno. Para cada província em que o jogador possuir ao menos uma casa, ele recebe um ponto de vitória para cada carta de Saturno que possuir. Mercúrio. Para cada tipo de bem que as casas do jogador possuem, ele recebe 2 pontos de vitória para cada carta de Mercúrio que ele tiver. Marte. Para cada colono no tabuleiro, o jogador recebe 2 pontos de vitória para cada carta de Marte que ele possuir. Por fim, Minerva. Para cada cidade do tipo de produção que ele possuir,
o jogador recebe o número de pontos de vitória indicado na carta do especialista. O jogador que somar a maior quantidade de pontos será declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador que possuir a carta Prefeito dos Moinhos será o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Concórdia, por Mac Gertz. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!